O risco de manter a TACV a operar nas condições é de longe nas condições de prejuízo, nas condições de insustentabilidade, nas condições de perigo de arresto do avião, é de longe superior ao risco de operação de uma companhia como a Binter com capital privado e público. Este conceito de soberania que os senhores trazem, ainda por cima no setor da aviação civil, hoje está totalmente ultrapassado. José Luís Sá Nogueira respondeu às perguntas dos deputados, expôs a situação difícil da TACV e explicou que a saída da Companhia das Operações Domésticas era inevitável. Para José Luís Sá Nogueira, inicialmente o seu plano de reestruturação não contemplava a saída da TACV das operações domésticas. No nosso plano de reestruturação, nós prevíamos a possibilidade de ter o doméstico como um parceiro estratégico. Essa oportunidade houve antes, foi rejeitado pelo anterior Conselho de Administração. Nós, de facto, queríamos apostar nessa possibilidade, tendo em conta os prejuízos que o voo doméstico tem anualmente de 500 a 600 mil contos. Nós, juntamente com o Governo, chegamos à conclusão de que teríamos que acelerar com esse processo e a via foi Binter, foi de facto o recurso que nós fomos buscar e foi uma via correta, é essa que vai prevalecer. Com o fim da rota doméstica, impõe-se igualmente o redimensionamento do pessoal. 220 funcionários deverão ser despedidos. A Binter deverá absorver entre 25 a 30 trabalhadores da TACV. Eles precisam de pilotos, precisam de PNCs, precisam de agentes de escala, precisam de agentes de loja, precisam de mecânicos. Prevêem que vão precisar cerca de 25 a 30 pessoas. Fez uma opção discutível, é certo, porque, por exemplo, eu acho que se não existir um contrato de concessão, a operadora pode ir-se embora a qualquer momento e deixar-nos sem um serviço vital, mas não é essa a questão de fundo para mim, e eu quero que Vossa Excelência me responda ao seguinte. Mas ao que se sabe, foi vendida a posição comercial da TACV, essa venda da posição comercial não deveria ter dado lugar a um contrato? O que mais demonstra a sua forma de governar com transparência é aquilo que o senhor tem feito com os transportes aéreos em Cabo Verde. O senhor entregou em monopólio o mercado doméstico a uma empresa privada, sem concurso, sem contrato, sem acordo, com um memorando de entendimento que não tem caráter vinculativo e deixou os cabo-verdianos numa situação de absoluta fragilidade. Quando apanhado, porque o senhor levou um ano a confessar que afinal não havia contrato, não havia acordo, o que havia é um memorando de entendimento. Mas quando apanhado, o que é que diz? Compara com a TACV. Diz, não, nós não fizemos contrato porque os TACV também não tinham contrato. O senhor Primeiro-Ministro é gestor público. O senhor tem de ter algumas noções basilares. Na nossa humilde opinião, TACV é uma empresa pública. Portanto, o senhor, enquanto chefe do governo, dá orientações enquanto acionistas na Assembleia Geral. Portanto, com os TACV, os cabo-verdianos nunca acordariam, de um dia para o outro, caso a empresa decidisse não voar, para aceitar de boca calada. Mas se a Binter decidir ir embora, o que é que o senhor faz? O senhor não tem contrato, não tem acordo, o senhor não pode fazer nada. O senhor vai dizer, eu não queria, mas os cabo-verdianos vão lhe dizer, nós não votamos na Binter, votamos em si para governar o país. Hoje o governo não dá instruções políticas à TACV para abrir e fechar rotas. Nem o governo, nem presidentes de Câmara dão essas indicações, nem deputados darão essas indicações. Aquilo que é a solução comercial, financeira, sustentável para as linhas serão definidas pela própria companhia. Para que haja sustentabilidade, para não seja uma decisão política em cima da empresa. Porque se for uma decisão política em cima da empresa, hão de perguntar depois quem paga se os voos dão prejuízo. Transportes entre ilhas. Janflá, a gente continua a falar. Barco é sim 500 escudos. E avião é sim 5 conto. Nós tudo no FLA. Uma questão de transporte entre ilhas. É um problema para o desenvolvimento de turismo. É a grande barreira. Então, para nós aqui nunca está desenvolvendo.
como que nunca está garantido. Na Constituição da República de Cabo Verde está, mas o Estado deve garantir conectividade, ligação entre ilhas. Está na Constituição. Então já é hora. Sobretudo se no Joy, por exemplo, no período de 75 a 91, Cabo Verde tinha barco à vontade, que está circulava entre ilhas. Portanto, o que nos está fala é tudo coisas que é execuível, que está dá para fazer, e é tudo coisas que já é hora de não ter isso como resposta. Essa é a garantia que eu posso dar e essa garantia que o Governo está a trabalhar para estabilizar definitivamente a operação no mercado interilhas. Como disse o Governo, é uma questão de soberania e nós vamos assegurar isso, custe o que custar, mas no âmbito de uma obrigação de serviço público. De facto, não tive várias situações de altos e baixos em termos do transporte aéreo interilhas. Portanto, desde antes de entrada de Binter na Cabo Verde, depois de saída de Binter, até tentativas do Governo de encontrar soluções para que tenha disrupção de transporte aéreo interilhas. E o Governo conseguiu. Conseguiu com o TICV, que foi adquirido para Bestfly. Obviamente que durante praticamente um ano funciona, mas depois, no começo, já tem problemas. É histórico, não é? O Governo toma medidas imediatamente no sentido da garantia de continuidade do transporte aéreo interilhas. TSV, que operava no mercado doméstico e foi incumbido, e da resposta com a ajuda do Governo, trazendo aviões de terceiros, e durante praticamente de março de 2024 a março de 2025, não tive uma relativa estabilidade na operação doméstica interilhas. A partir de março, no começo está tendo dificuldade, que é reconhecível e eu não reconhecê-lo, e que não é para acontecer. É por isso que desde outubro de 2024 o Governo tem vindo a trabalhar numa alternativa ao mesmo tempo que garante continuidade da operação doméstica interilha. E as alternativas já chegam, portanto, a ser resultado. 2 aeronaves já certificado, incorporado na TSV, brevemente transferido para linhas aéreas de Cabo Verde, que já está quase praticamente certificado, e passa a operar diretamente aquelas 2 aeronaves. E o Governo já está a trabalhar num terceiro e num quarto aeronave para reforçar a atividade a nível de transporte aéreo interilhas. Nunca não teve 4 aeronaves. O máximo que não teve é 3, mas durante muito tempo foi 2, um na chão, não é, canabilizado, vendido e alugado ao mesmo tempo, mesmo sem a pera, pagando aluguer todos os meses. Portanto, isso que acontece mais a nível de transporte aéreo interilhas. Nos também da segurança total, porque o povo de Cabo Verde merece isso, porque não se trabalha para o povo de Cabo Verde, nunca está ali para dar resposta a ninguém, senão ao povo de Cabo Verde. E eu não mostro, mas não é capaz. E não continua, avança e não está longe. E, efetivamente, nunca pode ter uma companhia aérea, ou privado, ou nacional, ou não privado, opera, não é, na vermelho. É necessário que tenha um equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser dado com medidas de política que o Governo também já toma, designadamente a aprovação da obrigação de serviço público, que tem já uma resolução de ser regulamentação, só que foi ainda aprovado e publicitado por causa de instabilidade operacional que não tem a nível do mercado doméstico. A partir do momento que linhas aéreas de Cabo Verde começam a operar, começa a ter instabilidade, imediatamente começa a ser regulamentado e tem que cumprir obrigações mínimo de serviço público, em termos de rota, em termos de frequência, em termos de capacidade de oferta. E se não quer aumentar a rota e frequência, o Governo negocia e compensa para rotas a mais que for introduzido. E se não quer baixa tarifa, também o Governo tem instrumento para fazer, negociando e compensando a companhia aérea, não fazer aquilo que foi sempre feito com o TACV, em que ele era obrigado a voar para qualquer ilha,
não é sem sustentabilidade, sem apoio do governo e termina a própria situação financeira do próprio TSV. A partir de agora, tem um quadro legal que te regulamenta tudo isso. Muito obrigado. Crefla Lima, Linhas Aéreas Cabo Verde, foi criado, está em processo de instalação. Aviões 2GTR está na Toulouse, para bem. E, Sr. Deputado, se quiser, olha a fotografia, Linhas Aéreas Cabo Verde, avião já tipificado. Outro. Linhas Aéreas Cabo Verde, precisamente para criar condições de não melhorar a oferta. Sr. Primeiro-Ministro Luís Correia Silva, em 2016, acha na Cabo Verde um país que tem ilhas ligadas com a companhia. Não tem transportes aéreos e marítimos entre ilhas na Cabo Verde, e pega, e acaba com o moco, e gosta ali, e também cria uma nova empresa. Afinal, quem que está poluindo e põe na televisão, Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Primeiro-Ministro, acha Cabo Verde ligado com a diáspora, com a Europa, com os Estados Unidos, com a África. Apanha, arrebenta o que rota tudo. Privatiza a TACV. Promete 11 Boeing que vão nascer de Cabo Verde. Ou seja, não só é que cumpre o que ele quer fazer, acaba o que ele quer acha. Então, Sr. Primeiro-Ministro, se aquele me que está acaba com ele, e depois da vez para a campanha, e tem falando também começa com ele novamente. Não é verdade? Mas não é o Hospital de Cabo Verde. Em março de 2021, o Sr. Primeiro-Ministro falou claramente, no TNI, financiamento para o Hospital de Cabo Verde custa 7 tal milhões de euros. Está dito. Queira concluir, Sr. Líder Parlamentar. Mas é que hoje, ele meio que se inflama, sem fazer o Hospital de Cabo Verde, mas tem financiamento 5 anos depois. Sr. Primeiro-Ministro, por amor de Deus, acho que definitivamente Cabo Verdeanos já hoje, mas já que tem Cabo bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Foi o senhor que desmantelou o sistema doméstico de transportes aéreos. Portanto, não pode por isso simplesmente se desresponsabilizar e dizer que não faz autocrítica. O senhor tinha dito que pediu a Deus que não deixasse o poder lhe subir a cabeça. O senhor deve voltar a ter um diálogo muito sincero com o Altíssimo, não é? Porque o poder, pelos vistos, subiu-lhe efetivamente à cabeça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos TACV, praticamente 10 anos depois, os cabo-verdianos devem, de facto, avaliar a situação dos transportes em Cabo Verde. Porque os senhores, em 2016-15, herdaram uma empresa a voar internacionalmente e a ligar Cabo Verde, Senegal e África, e uma empresa a ligar as ilhas todas de Cabo Verde. Os senhores disseram que iriam privatizar, iriam trazer um parceiro estratégico, o que estava na moda era a Icelandair. Portanto, 8 anos depois, ainda não explicaram os cabo-verdianos os contornos desta privatização dos TACV, que se fosse em Portugal, nomeadamente onde houve uma auditoria muito recentemente, os senhores iriam prestar muitas contas. Mas mais, os senhores, 8 anos depois, vêm agora criar uma nova empresa para ligar as ilhas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, olha, mas a questão que se pergunta, mas por que liquidou os TACV doméstico para 8 anos depois de todo o transtorno que criou os cabo-verdianos, da forma como prejudicou a economia cabo-verdiana, a diversificação da economia, a integração das ilhas, 8 anos depois vem novamente criar esta mesma empresa que já existia. O senhor simplesmente extinguiram. Devem explicar isso aos cabo-verdianos, porque isto deverá constar de algum manual para ser estudado. A realidade é que este governo tomou uma série de decisões erradas. A verdade é que este governo fez maus negócios. E em vez de enfrentar as questões e desenvolver o que encontrou quando assumiu o poder em 2016, decidiu terciarizar as suas responsabilidades. Agora, ao fim de 9 anos, estamos a pagar por mais serviços, por serviços piores, seja em qualidade, seja em disponibilidade. Caros colegas deputados, não se pode ter resultados quando a opção é desmantelar o que se encontrou sem se construir as bases para um novo arranque. E foi isso que aconteceu com este governo. E as medidas de cosmética levadas a cabo podem enganar alguns durante algum tempo, mas não conseguem enganar a todos durante todo o tempo. Este governo nunca se preocupou em promover uma mudança estrutural e o crescimento de novos setores industriais e de serviços, tendo-se limitado a copiar, e mal,
uma parte da agenda de transformação do PICV no discurso.